Bom dia, mamães. Bom dia, gestantes. Bom dia, mulheres. Nossa segunda-feira, a nossa típica live para a gente praticar exercícios com vocês, né? Praticar para as gestantes que têm medo de praticar algum exercício, não sabem qual exercício fazer, para as mulheres que já são mães, que não sabem como encaixar a rotina do seu dia a dia, como encaixar com o seu bebê, né, os exercícios. Então, bem-vindas a essa live. Todas as segundas-feiras, às 8h30 da manhã, eu e a Maria Flor. Hoje ela não tá aqui, ela tá dormindo, ela acordou muito cedo hoje, não sei o que deu, fazia tempo que não acontecia disso, então ela tá aqui, ó, dormindinho, daqui a pouco ela acorda. E hoje com uma convidada super especial, a Gabriele Maroso, ela é minha irmã mais nova, ela é formada em dança, e ela é especialista em Inner Balance. E nada melhor do que ela para explicar para nós o que é Inner Balance e a gente vai fazer hoje na prática. Então, são movimentos bem interessantes, são movimentos para você conhecer melhor o seu corpo. Então, mais uma vez aqui, ó, se vocês puderem, indica para as amigas para a gente fazer essa rede de apoio para quem é puérpera, para quem é gestante. E a gente sabe que é desafiadora essa fase, ainda mais para quem não tem uma rede de apoio para se apoiar, para ter alguém para auxiliar com o seu bebê, tá bom? Então vamos lá, vamos chamar aqui a Gabi. Oi, Gabi! Bom dia! Ó, a Flor estava comentando aqui. Eu estava comentando, Gabi, que não é fácil. Olha as minhas olheiras, mesmo com filtro, eu tô com uma cara assim, ó, e maquiagem. Mas é que com o bebê, eu estava comentando aqui com as mulheres aqui, até um comentário desafiador. Eles acordam muitas vezes à noite, né? E aí, tipo, hoje, tem dias que ela dorme a noite inteira, mas tem dias que eles resolvem acordar a cada pouquinho e chorar. E aí, de manhã, a gente fica um pouco cansado. Hoje ela acordou às 5h30 da manhã, mas aí quando eles acordam e dão aquele olharzinho sorrindo, passa todo o cansaço. Até coloquei hoje no meu stories ali. Passa rapidão todo o cansaço. E quando a gente não tem nenhuma rede de apoio para auxiliar, para você dar uma descansadinha um pouco mais, a gente fica um pouco cansada, né? Enfim, nós mulheres, nós somos muito fortes. E aí, quando uma apoia a outra, fica muito mais tranquilo, né? Então, é aqui, por isso que tá aqui o canal para a gente aprender juntas aí, passar juntas esse momento desafiador e fazer a prática de exercícios, movimentos, para a gente acabar se sentindo melhor, para o nosso dia a dia ficar uma rotina muito mais leve. E a Gabi está aí conosco para mostrar aí alguns exercícios de inner balance, né, Gabi? Oi, pessoal. Obrigada por oferecer esse espaço, Cris. Vai ser bem bacana. É um público que eu gosto de trabalhar também. Eu fiz uma formação em doula, eu ainda não atuei como doula, mas eu gosto muito do assunto, eu estudo bastante sobre gestação e puerpério. E eu gosto de trabalhar com esse público. O Inner Balance, para quem não conhece, o Inner Balance ele é um método de reprogramação corporal. Ele foi um método criado pela Bruna Petito. Ela é bailarina, ela é fisioterapeuta, ela é osteopata e com o decorrer dos estudos dela, da vida dela e as coisas que ela viveu tanto na dança quanto na fisioterapia e também muito com o estudo de educação somática, ela criou o método. O método ele tem como objetivo a gente entender o corpo por meio do movimento, se reorganizar através do movimento e otimizar o uso do nosso corpo. E também dar mais potência para ele, mas sem gasto de energia desnecessário. Então, ele não tem movimentos específicos do método, ele não tem exercícios específicos do método. É uma forma de olhar para o corpo e organizar o corpo. E a gente tem algumas ferramentas que usa para entrar nesse processo. Então, a proposta de hoje aqui é que eu vou conduzir a Cris a fazer os exercícios, assim como vocês aí em casa vão fazer os exercícios
aí com vocês. E é legal que vocês tentem não se prender à cópia do movimento, mas sim entender como você vai fazer esse movimento ouvindo a minha condução. Se tiver alguma dúvida, porque eu também não estou vendo quem está em casa, só estou vendo a Cris, vocês podem olhar para a Cris, que ela vai ficar como modelo. Mas a ideia é não se prender à tela, é você conseguir se conectar com o seu corpo, se conectar com esse momento. Eu sei que existem muitas puérperas aqui, com um bebê pequenininho, então a gente vai adaptando da forma que dá, também não existe certo e errado, mas é interessante que a gente experiencie o movimento, a gente experimente e entre num olhar mais investigativo do movimento do que pensar se eu estou fazendo certo, se eu estou errada, se é isso, se não é, sem pôr essa pressão de julgamento. É mais um momento para você sentir, entrar em contato com você mesmo e fazer uma prática para começar bem o dia. Alguma dúvida, Cris? Você quer perguntar alguma coisa? Não, na verdade é uma prática mais para você ficar. É um tempo para ti, né? Para você deixar para você mesmo, para você conhecer melhor do seu corpo, para ficar mais relaxada durante o dia, né? Porque se todas se deixassem um tempinho para se cuidar, né? Uhum. Porque às vezes a gente entra na rotina do dia a dia, quando vê já passou um dia, já passou uma semana, um mês, um ano, e aí a gente não deixou um tempo para se cuidar, né? Exato. Sim, o Inner com certeza ele tem muito esse trabalho de conectar mente e corpo, né? A gente não separa uma coisa da outra, elas sempre estão juntas. Então, por meio do exercício físico, a gente vai também entender como é que a gente está nesse dia, vai entender o que o nosso corpo está falando. Mas isso também não quer dizer que a prática de Inner ela seja uma coisa só para relaxar. Ela é um exercício ativo, um exercício para deixar o corpo organizado, ativo, fortalecer, ganhar alongamento, flexibilidade, tem vários benefícios. A prática de hoje ela é bem curtinha, mas a gente, eu gosto de pontuar isso para não ficar essa imagem de que o Inner é só para dar uma relaxada e cuidar. Não, ele é uma prática para a gente reorganizar o corpo. Isso não quer dizer que não vai ser desafiador em vários momentos. Mas é desafiador no bom sentido, que a gente consiga fazer boas conexões, porque no Inner a gente acredita que se o aluno não está tendo uma boa relação com o movimento, esse movimento não vai ser eficaz para a saúde do corpo dele. Uhum. É deixar um corpo consciente. Exato. Uhum. Vamos lá, então? Vamos lá. Bem-vinda, Nídia. Vamos lá praticar com nós. Pessoal, vamos lá, então. Vou vir mais para trás aqui. Eu acho que vou baixar aqui. Tá meio torto aqui. Vamos lá. Vai lá, Gabi. A gente vai começar a prática, então acha uma postura que você consiga sentar confortavelmente. Quem está com um bebezinho em casa, se quiser deixar ele entre as pernas, né, enquanto você está fazendo exercício, ou se não, você pode manter que a Cris fez, de deixar as pernas cruzadas. E aí, o primeiro convite que eu vou pedir para vocês é dar uma fechada no olho, fazer uma respiração profunda e sentir esse corpo, sentir sua bacia em contato com o chão, sentir o peso dos seus ombros, sentir como essa respiração entra e sai, sem modificar ou sem ter algum tipo de julgamento. Mas se essa respiração tá longa, se a respiração tá curta, se ela tá mais na região do peito, se tá mais na região dos ombros, pescoço, se tá mais na região da barriga, nas costas. A gente só vai acordar essa percepção. E aí a gente vai imaginar que a nossa cabeça é um balãozinho que flutua lá para o teto. É como se alguém te puxasse pelas orelhas, bem sutilmente, te espreguiçasse a cabeça lá para o teto e o seu quadril ficasse bem pesado lá no chão. E aí sente como essa imagem de flutuar a cabeça e pesar o quadril já te traz uma outra organização da coluna. Imagina que tem uma cachoeira lá nas suas costas, uma água escorrendo numa temperatura bem gostosa, que faz as suas escápulas, os seus ombros pesarem e deslizarem pelas costas. Eu vou pedir para a gente abrir os olhos. E a gente vai usar a ponta dos nossos dedos e vai passar aqui na nossa nuca, fazendo leves batidinhas na nuca. Para acordar, então bate lá na base do crânio.
Se sentir que tem uma região que está pedindo um pouco de toque, deixa aí. E a gente vai deslizando esse toque pelo pescoço, até chegar bem lá na base do nosso trapézio. E pensa que esse toque é tipo dizer um oi ali para sua cervical, para o seu pescoço, bom dia cervical. A gente vai deixando vir para os ombros. Tenta passar ali nas suas escápulas, na espinha da escápula, se você alcança, né? Na parte mais superior da escápula, vai abrindo e fechando. E pense em fazer batidinhas com os dedos como se fosse um chuveirinho. Bem gostoso, nossa. E a gente vai pensar agora, vai deixar na pontinha do ombro, agora a gente vai pela frente, lá na clavícula. E abre. Então, a gente vai pelo ombro, isso, e fecha. Dando uma acordada, dando essas batidinhas no osso, sente essa vibração no seu peito. E percebe o que isso te traz de informação. Quanto tempo faz que você não dá essa atenção para essa região, pescoço, ombro? E a gente vai descer lá pelo externo. É uma região onde a gente guarda as nossas emoções, o nosso peito, o nosso coração, nossos órgãos vitais. Então faz com carinho, com acolhimento. E vai descendo até lá na base das costelas, quase chegar na boca do estômago e volta. A gente vai chegar lá na boca do estômago e vai abrir agora, sentindo as costelas. Percebe como é que está a respiração e percebe o peso dos ombros. Lembra daquela água deslizando lá atrás das costas? Ótimo. A gente vai abrir as mãos, colocar ela lá nas costas e vai fazer o movimento de abrir para frente. Então, puxa para frente. Então, a gente vai começar bem alto, no máximo que você conseguir alcançar, sem precisar pressionar o ombro, mas de um jeito que seja gostoso. E vai descendo pela lombar. Então, a gente pensou nesse caminho, veio lá da cervical, escorregou a escápula, passou pela frente do peito e veio para as costelas. A gente está descendo até chegar lá no quadril, abrindo todo esse tecido que a gente tem nas costas. Aí, solta os braços, deixa o braço pesar, só percebe como é que tá a sua percepção e seu sentimento desse tronco. Tá muito bom. A gente vai colocar as duas mãos do lado direito das costelas. A mão esquerda vai ficar em cima e a mão direita vai ficar embaixo. E aí, lembra de novo, aquela água escorrendo nas costas, os ombros bem pesados e aqueles balãozinhos puxando a sua orelha para o teto. E aí a gente vai fazer um movimento simples. A gente vai sentir como se as nossas mãos aqui do lado da costela fossem as nossas costelas. E a gente vai torcer lá para o lado esquerdo e vai sentir uma mão deslizar em cima da outra, como se fossem as costelas deslizando uma em cima da outra. E vai retornar. É sutil o movimento, não precisa forçar. É só para a gente trazer essa imagem de que os tecidos do nosso tronco estão deslizando. E eu sinto como se o eixo da minha coluna, né, desde os isquios, pode ir repetindo até o topo da cabeça, é como se ela espiralasse, como se fosse uma escada em caracol espiralando. E tanto na ida quanto na volta, eu cresço e tenho espaço na minha coluna e vou sentindo esse deslizar das minhas costelas. A gente vai centralizar. Percebe esse olhar bem para frente, sente essa escada em caracol, vindo lá da base do seu assoalho pélvico, passando pela sua coluna e crescendo até o topo da cabeça. E a gente vai cair a orelha esquerda lá para o lado e sentir essas costelas se afastando. E retorna, sentindo que puxa lá pelo quadril e volta. Eu sinto que eu chego em cima dos meus isquios. Vai mais uma vez. E experimenta essa sensação de que suas mãos querem ganhar espaço nas costelas. O pescoço, percebe se tem alguma tensão, solta a língua lá dentro do céu da boca. E a gente só vai soltar os braços. E dá uma respiração profunda, sente a diferença de um lado para o outro. Nossa, muita diferença. Muito gostoso. Vamos fazer o outro lado. Agora coloca a mão lá do lado esquerdo e a gente vai torcer de novo agora com esse lado. E volta.
Pensa nesse deslizar mesmo, que você está convidando a sua costela aí e essa costela voltar. Faz só mais uma vez. Quando sentir que está no eixo, a gente vai pensar em espreguiçar agora as costelas lá na lateral, para a gente ganhar espaço na nossa caixa torácica, na nossa capacidade de respirar. E também deixar os ombros, pode ir e voltar, isso. E pensar que a gente quer ganhar espaço para os nossos ombros, nosso pescoço, se organizar de uma forma com menos gasto de energia e menos tensão. Uma última vez, espreguiça mesmo, como se estivesse acordando e espreguiçando. Retorna. Sente essa relação aqui expandindo, um sol lá no seu peito crescendo, abre os braços e sente essas mãos abrindo, é como se você quisesse tocar as paredes da sua casa. E aí lembra daquela água nas suas costas escorrendo, o ombro bem pesado e as orelhas lá para o teto. A gente vai pensar nesse tubo que entra pela nossa boca, passa pela garganta, nosso peito e conecta lá com o nosso assoalho pélvico. Pensa nessa estrutura expandindo e a gente vai colocar os pés lá na frente do corpo, sem fazer muitos ajustes. Apoia os pés na frente do corpo e os joelhos estão para o teto. Isso. E aí sente, não precisa grudar as pernas, deixa ela numa posição confortável, principalmente quem tá com barrigão, pode deixar as pernas mais afastadas para deixar o espaço. E a gente vai fechar as mãos como se fosse pressionar uma grande esponja lá na frente. E vai deixar as duas mãos lá para frente, pode esticar os braços mesmo. Isso. E aí a gente vai pensar que eu tô segurando uma caixa, eu quero entregar essa caixa para alguém. Mas ao mesmo tempo tem alguém me abraçando lá no umbigo e me puxando para trás. Então eu vou deixar os meus isquios apontarem lá para o calcanhar e eu vou com o meu umbigo lá para trás e meu queixo vai encostar no peito mesmo. E a minha mão está espreguiçando lá para frente. Deixa esse quadril enrolar para trás e sente que alguém te puxa pelas mãos, Cris. Espreguiça esses ombros, espreguiça essas escápulas. A gente não quer pensar em força do abdômen, a gente quer pensar em crescer essa coluna, crescer o pescoço. E agora volta, sentindo que os seus isquios voltam para o eixo, a cabeça vai lá para o teto. Respira e vai para o fundo de novo, espreguiça. Vou ficar de lado para ver melhor. Assim, ó. Ótimo. Isso. Espreguiça. Os joelhos podem ficar dobrados, os pés estão no chão ainda. Isso. Sente a sola do pé no chão. Isso. Sente o pé bem pesado. Sente que vai lá pelo umbigo. Espreguiça essas escápulas e eu retorno. Sinto que volto para o eixo. A gente vai fazer mais uma vez e vai espreguiçar e vai indo mais descendo, sentindo que o seu pé é bem pesado. Se tiver muito difícil, pode pôr as mãos atrás do joelho e a gente vai começar a chegar no chão. Sente o queixo lá no peito, sente que você está espreguiçando sobre todo esse posterior do seu corpo. Deitar? Isso, vai deitando, mas pensa nesse espreguiçar, no peso dos pés. E a gente chega no chão. Pode descer um pouquinho, Cris, só para aparecer um pouco mais no vídeo. A gente vai deixar os joelhos dobrados mesmo. Isso. E aí no chão, coloca as mãos no chão e percebe como é que sua coluna toca o chão. A gente não quer encostar todas as costas no chão. A gente quer respeitar as curvas da nossa coluna. Então pensa que a gente encosta atrás do quadril, o nosso sacro, mas conforme a gente vai chegando lá na altura do umbigo, a gente respeita esse espaço da nossa lombar e deixa esse espaço acontecer. A nossa parte das escápulas, as costelas encostam no chão, mas o nosso pescoço não encosta no chão. Então a gente tem esse movimento de onda da coluna, porque a gente quer liberar ali na frente do quadril. Quase como se quisesse... Os isquios estão iluminando, se fossem duas lanternas, eles estão iluminando o seu calcanhar. Leva os dois braços para o teto, Cris, agora. O isquio, para quem não sabe, é esse ossinho que a gente tem embaixo do bumbum, tá? A gente sente ele quando a gente está sentado, são os dois ossinhos. E a gente pensa muito nele para organizar nosso corpo. Então, quando está deitado, deixa como se eles fossem duas lanternas, eles estão apontando para o calcanhar. Eles não estão apontando para cima, estão apontando lá para o calcanhar. Leva os dois braços para o teto, Cris. Isso. Deixa a palma da mão olhando para a palma da mão. Olha lá para o teto, sente-se o seu corpo, as curvas da sua coluna.
E aí imagina que você quer encostar a ponta dos dedos lá no teto e vai tirar os ombros do chão. Espreguiça esses ombros. E percebe como é que está seu quadril, se você trouxe tensão ali para frente do quadril. E pense em relaxar na frente do quadril. E retorna os ombros. E vai mais uma vez, espreguiça esses braços lá. Lembra daquele tubo que entra pela boca, passa pela frente do seu corpo, ele expande. E eu retorno os ombros para o chão. Agora a gente vai levar mais uma vez, última vez lá para o teto. E com essa sensação do braço querendo sair do tronco, ele vai lá em direção ao topo da cabeça. Então eu vou com os braços do lado da orelha, sentindo que eu espreguiço esses braços lá em oposição à minha bacia. Ótimo. E aí a gente vai deixar a palma da mão virada para o teto e vai trazer os cotovelos deslizando pelo chão, como se eu fosse fazer um W com os meus braços. Eu trago eles em direção às minhas costelas. Deixa o dorso da mão encostar no chão na medida do possível e sente a lateral do seu corpo sendo ativada. Percebe se você trouxe tensão para o quadril. E aí, com essa relação das escápulas bem ativas, a gente vai empurrar de novo o braço lá para o topo da cabeça e espreguiçar. E relaciona lá com os seus pés no chão. Percebe se as costelas abriram. Imagina uma mão bem acalentosa no seu peito. E eu volto para o W. Trago os cotovelos lá para as costelas. E sinto como se a cabeça fosse a rolha da garrafa de vinho querendo sair. Faz uma última vez. Espreguiça os braços e sente esses escápulas, esses ossos que ficam lá nas nossas costas, nossas asinhas, deslizando pelo chão. Uma última vez a gente vai fazer o W e vai ficar lá no W. E a gente vai, como se tivesse um cordão flutuando o joelho direito, traz o joelho direito lá no peito e sente o seu tronco expandindo para as laterais. Então, deixa o joelho direito flutuar, Cris, e traz ele lá no peito. Isso. Perna relaxada, só o joelho que vem flutuado, como se o joelho estivesse pendurado. Isso. Assim? Isso. E percebe se você carimbou a sua lombar no chão, ali atrás do umbigo, você carimbou no chão. A gente quer manter o espaço. Então, percebe que seu isquio, ele tem que apontar, a bacia tem que apontar lá para os calcanhares. Eu volto o pé no chão, sinto expandir lá na frente do tronco e eu já trago o joelho esquerdo. E sente essa relação de que você precisa crescer esse tronco só para movimentar as pernas. Faz mais uma vez uma perna e outra. É um movimento simples, mas a gente quer pensar como que a gente se organiza internamente, como que nosso corpo está expandindo e ganhando espaço para eu ter mais possibilidade, pode ir trocando, de movimento de uma perna para outra, e como isso influencia toda a cadência da organização do meu corpo, desde os ombros da cabeça até minha bacia e os pés. Retorno. Espreguiço os braços lá para o topo da cabeça e vou abrir eles para a lateral. Deixa os joelhos caírem para a lateral, Cris. Isso, a gente vai virar de lado e vai sentar. Mas tenta chegar sentado sem fazer muito ajuste, com poucos movimentos. E percebe o que você tem que fazer para levantar. Ótimo. A gente chegou sentado e eu vou pedir para a gente colocar as mãos no chão e se organizar em 4 apoios. Então, coloca as mãos embaixo dos ombros, os joelhos bem embaixo da bacia. A gente vai pensar nessa oposição da cabeça, quadril, e pensa que esse abdômen expande para as laterais. A gente quer ganhar espaço, pensando que ele expande para as laterais, para a gente deixar esse corpo ativo. Pode olhar para o chão para alinhar essa cervical. Isso. A gente vai pensar como se eu quisesse... Eu vou ativar os dedos do pé no chão primeiro. E você vai só imaginar que você quer tirar os joelhos do chão, mas você não vai tirar ainda. E vai pensar em como essa cabeça está em lados opostos ao do quadril para ganhar espaço na vértebra. Eu giro os meus cotovelos para a lateral, quase como se tivesse semi-flexionados esses cotovelos. Isso. E eu sinto meu corpo potente, eu vou pensar que eu tiro o joelho do chão. Tirar? E percebe... Só pensar, não tirar ainda.
E a gente vai pensar mais no nosso cilindro do abdômen, no nosso corpo expandindo. E o que ele vai precisar ajustar para tirar o joelho do chão. E aí o meu corpo já está preparado, crescendo, eu vou tentar tirar. Se eu não conseguir, não precisa tirar, pode ficar só na sensação, mas sem mover essa organização da coluna. Só o joelho sai. Então pressiona a mão no chão, eu tiro um pouquinho o joelho do chão, sem fazer muitos ajustes, e eu coloco sutilmente, quase como se eu não conseguisse ver o movimento acontecer. E faz mais uma vez, tira um pouquinho do chão. Ótimo, sente esse abdômen expandir para as laterais e retorna. E a gente vai sentar esse quadril lá nos calcanhares, mantém os dedos ativos para a gente abrir a sola do pé. Vai com a bacia lá, isso, mantém as mãos no chão. Vou fazer aqui. Isso, mantém as mãos no chão, Cris, isso. A gente vai encostar a escápula com a escápula lá atrás. Quem tiver puérpera, grávida, pode abrir os joelhos para ter espaço para a barriga. Então, abre os ombros e agora eu vou fechar e empurrar minhas costas lá para trás. Isso. A gente quer pensar bem nos ombros, então eu fecho os ombros lá atrás nas costas, sinto os meus isquios abrirem lá atrás, faz ao contrário agora, Cris. Eu encosto os ombros lá atrás, eu sinto os meus isquios abrirem, expande a frente do corpo e agora empurra os ombros para fora e espreguiça lá para trás. Isso. E sente que os isquios se aproximam, o quadril fecha. E mais uma vez, eu abro meu peito, encosto escápulas com escápulas, espreguiço. E volto para a contração. E a gente quer pensar em expandir nessa contração e não fechar, ganhar espaço. E agora, como se fosse uma tartaruga saindo do casco, leva a cabeça lá para frente e volta para 4 apoios. Isso. Eu tiro levemente os joelhos do chão. E o quadril vai lá para o teto, a minha cabeça entra no meio dos meus braços e espreguiça. Não precisa esticar completamente o joelho, ele pode ficar dobrado. E eu vou caminhar com as minhas mãos em direção aos pés. Isso. Sente o peso do quadril. Ele vai começar como se ele quisesse girar esse quadril e ele vai fazer a minha coluna começar a se desenrolar. Então eu começo lá pelo quadril, como se meu quadril pesasse para o chão e aí minha coluna vai começar a desenrolar. O joelho pode manter no mesmo ângulo, não precisa dobrar mais. Isso, ele fica semi-flexionado. Eu sinto a coluna se desenrolando, desenrolando, desenrolando. E aí eu chego em cima dos meus pés, os meus ombros chegam, a minha cabeça chega. Sente os braços ao lado do corpo. Sente esse cilindro do abdômen expandindo. Faz uma respiração profunda. Fecha os seus olhos um pouquinho e percebe qual o tamanho que tem os seus ombros. Percebe qual o tamanho que tem os seus ombros. Cris, eu vou pedir para você deixar o seu peso ir um pouquinho mais para o calcanhar. Sente que vai mais lá para o calcanhar, como se você quisesse encostar as costas numa parede. Pode deixar os joelhos como se tivesse um jatinho de ar atrás do joelho, não deixar eles travados. E nessa percepção, dá um tamanho para os seus braços. Sente que tamanho eles têm. Qual o tamanho da largura dos seus ombros? Qual é a distância do seu ombro em relação à sua orelha? Como é que está o seu pé lá no chão? E como é que está essa sensação de sustentar o seu tronco? Sustentar a sua bacia, sustentar quem está com o bebê, a barriga, o bebê, sustentar a sua caixa torácica. E percebe qual é o peso dos seus ombros. Faz uma respiração profunda. E é isso, finalizamos. Nossa, muito gostoso. Muito bom. Essa é uma prática bem curtinha, né? Quando a gente tem uma prática mais completa, eu consigo fazer um trabalho mais completo, claro, mais tempo, quanto sempre mais tempo, melhor. Mas a ideia aqui foi a gente entender um pouco como a gente pode organizar o nosso tronco e como o nosso movimento de braço, movimento de perna, eles estão completamente ligados. E esse é uma das grandes pensamentos do Inner. O nosso corpo ele não trabalha isolado, ele sempre está
integrado. Então, a gente sempre vai pensar, se a gente está fazendo exercício aqui para o ombro, a gente vai tentar entender como isso influencia a raiz dos meus pés no chão, a organização da minha bacia. E quando a gente consegue entender essa integração do corpo, a gente consegue organizar ele de uma forma mais inteligente e gastar menos energia. E gastar menos energia, a gente tem menos tensão no dia a dia, a gente tem um corpo com mais espaço, mais tranquilo, né? E quando a gente consegue, a gente acaba conhecendo melhor o nosso corpo, a gente fica muito mais consciente, então o dia a dia fica muito mais leve, que nem tu falou, né? Isso é muito importante para quando você for trabalhar, para fazer teu exercício preferido, você fica muito mais consciente dos movimentos do exercício, né? E ele fica também muito mais eficiente, né? Exato. Fica muito... E é trazer a percepção, né? Mais do que ficar tentando buscar um jeito certo de se mover, é você acordar a sua percepção. Então, o toque, o olhar, o parar para sentir, você já está colocando o seu corpo para pensar de um jeito diferente e perceber melhor as coisas. Então, quanto maior é o nosso leque de percepção, maior é o nosso leque de repertório de movimento, mais possibilidade o corpo vai ter para se organizar no dia a dia. E para quem está gestante, por exemplo, quando a gente tem esse exercício de ouvir o corpo, ele é importante na vida toda, mas durante a gestação, ele é muito importante que a gente se dê esse momento para passar por essa fase que ela é cheia de transformações em vários sentidos da nossa vida, mas também para entender como que esse corpo vai se organizar para ganhar espaço, para lidar com o bebê que está crescendo dentro da barriga, e também para o momento do parto, de ouvir o seu corpo, porque toda mulher sabe parir. Então, quando a gente só ouve o que o nosso corpo está querendo dizer, isso ajuda no processo de entrar em trabalho de parto, desse processo todo do parto, né? E quando a gente também tem esse exercício de conectar a nossa mente, as nossas emoções com o que acontece no nosso corpo, também é essencial para esse momento da nossa vida de gestação, de puerpério, porque não é separado, tá junto. Tudo que a gente sente, que a gente pensa, vivem aqui no nosso corpo. Elas não estão num lugar especialzinho, assim, num balãozinho de ar. Elas estão no nosso ombro, nas nossas mãos, nas nossas costas, no nosso joelho. E a maioria de nós vai buscar fora, né? O que está dentro de nós mesmo, né? Sim. E olha só que bacana, para quem é aluna do Maternidade Saudável, tem essa prática, esse bônus dentro dos módulos lá de exercícios, tanto para quem é gestante e também para as puérperas, né? Tem um módulo aí de exercícios. Gabi, muito obrigada. A Maria Flor não participou dessa live, primeira live que ela não participa, ela dormiu. Ia ser bonitinho estar com ela aqui junto fazendo. Para as mães sentirem que dá assim para praticar exercícios e fica muito mais leve o nosso dia depois de exercícios ou movimentos como a Gabi tem a Winner aí para ensinar. Então, quem quiser, siga aí. E Gabi, tu faz aulas todas as segundas também, né? Às 8 horas, né? Antes daqui eu dou uma prática de 20 minutinhos para a gente entender alguns conceitos do método e nessa ideia de acordar o corpo para a gente começar o dia. São práticas bem curtinhas. Aí, ó, que legal. Então, aí vocês começam com o Winner e aí depois vem pro meu canal aqui para fazer exercícios e ficar com um exercício muito mais consciente, né? Gabi, muito obrigada. Vamos fazer mais vezes dessa. E adorei. Tô sentindo muito mais relaxado aqui, ó. Nossa, tava precisando. Depois de uma noite meio acordada, meio dormindo, com Maria Flor. Eu que agradeço, Cris. Essa é uma maneira da gente encontrar espaço e relaxamento durante o movimento. E o movimento é bom para todo mundo. Se movam, gente, se espreguicem. Brinquem com os seus bebês, quem já tem um bebê em casa. Se movimentem com eles. Dancem, que tudo isso faz bem para o nosso corpo, sem dúvida. Então é isso, gente. Muito obrigada pelo espaço de hoje. Quem se interessou pelo Inner Balance e pela minha abordagem, é só me seguir lá no Instagram, a gente está cheio de material legal.
E é isso, gente. Um beijão, uma boa semana para todos nós. Beijão, beijão. Parabéns para todos que estão aí em busca de conhecimento.